Aí, galerinha, vamos para uma aulinha de gases, então vamos dar uma aprofundada um pouquinho mais na questão dos gases, vamos sair um pouquinho da equação geral, vamos pegar um pouquinho de Clapeyron e trabalhar essas equações aí, beleza? Primeira informação que eu tenho que ter aqui, extremamente importante, gases formam misturas homogêneas. O que são misturas homogêneas? Misturas homogêneas são aquelas que eu enxergo apenas uma fase, show de bola, leve em consideração isso. Mistura gasosa sempre pode ser chamada de uma solução, ok? Quando você fala, putz, mistura gasosa não é solução, não tem uma relação de soluto e solvente. Tem, beleza? Gases formam misturas homogêneas, pode ser chamado de solução. Guarda isso com carinho para você não acabar perdendo uma questão por um detalhezinho apenas. Lembra? Soluções são sempre homogêneas. Então, se gases formam misturas homogêneas, gases podem ser soluções gasosas. Beleza? Vou pegar uma mistura então, falando basicamente de uma mistura gasosa. Um gás A mais um gás B, número de mol A, número de mol B, ou seja, eu tenho uma certa quantidade de gás, por isso número de mol A, número de mol B. Não interessa o tipo do gás, só a quantidade, número de mol. Então, se eu misturar A e B, eu vou ter um número de mol total no final. O número de mol total corresponde a quem? Corresponde ao somatório do número de mol A mais B. Se fossem três gases, se fosse gás A, B e C, o que seria o número de mol total? O somatório do número de mol A, mais o número de mol B, mais o número de mol C. Beleza? Então o número de mol total é o somatório dos gases que eu tenho anteriormente. A mistura final tem uma pressão, volume e temperatura. E na mistura final eu tenho A mais B, que é o número de mol total. Beleza? Então, usando o Clapeyron para o gás A, o que eu tenho de condição de Clapeyron para o gás A? Pressão, volume, número de mol, R e temperatura. Clássico, para você nunca rejeitando. Ou o outro lá também conhecido por tabela não rejeita tarado, também dá. PV igual a nRT. Então, pressão do A, volume de A, número de mol, A, temperatura A. O mesmo para o B, o mesmo para o total, lá no final. Aqui, equação geral total. Número de mol total está indicado aqui. Então, eu faço para o A, para o B e para o número de mol total. O que eu tenho que levar em consideração? Que VA e VB são exatamente iguais. Beleza? Então, o volume de A é exatamente igual ao volume de B, nessa minha mistura. Beleza? Então, seguindo, eu quero determinar qual é a pressão parcial e volume parcial. Eu quero fazer continha, o exercício pede um monte, a questão de pressão parcial de gás. Como que eu vou calcular a pressão parcial? Primeira coisa, parcial, parte pelo todo. Beleza? Eu vou levar em consideração 1 com relação ao somatório dos dois. Como que eu faço isso? Vou calcular a pressão parcial de A. Depois para B é exatamente a mesma coisa, só vai ser PB, VB e assim por diante. Beleza? Então, pressão parcial do A, pressão de A, VA igual a NAR e T. Beleza? No final, então eu quero saber quanto o meu gás A exerce de pressão lá na mistura final. Beleza? Então, eu quero saber quanto ele exerce lá no final. Então, eu levo em consideração quem? A minha pressão final, a minha Clapeyron aqui do final. Então, eu pego A, a equação da pressão do A, faço ela com relação à pressão total, número de mol total, porque a pressão depende do quê? Depende do número de mol que está lá dentro. É a quantidade de mol. Se todos estão a mesmo volume, temperatura e R é uma constante, certo? Os gases estão num volume igual para os dois, certo? O volume é igual para os dois ocupados, porque eles formam sempre uma mistura homogênea. Então o volume é igual, R é um valor constante, a temperatura é a mesma, então sobrou para quê? Sobrou para nós descobrirmos a questão da pressão, certo? Então, volume igual, R igual, temperatura igual, cancela, sobrou o quê? PA sobre P, ou seja, PA sobre a pressão total, é igual ao número de mol A sobre o número de mol total. Lembra quem é o número de mol total? A mais B, beleza? Então, isolando essa equação, eu vou ter que a pressão parcial do A depende da fração molar de A sobre T vezes a pressão. O que é fração molar? É a parte do gás que eu tenho em todo. É a parte do gás que eu uso no todo. Por exemplo, eu tenho uma mistura de 1 mol de gás A e 2 mol de gás B. Certo? Como que ia ficar esse Na sobre NT? 1 mol do gás A, certo? 1 mol do gás A. O NT é o somatório de A mais B, beleza? Então, o somatório de A mais B é 1 mais 2. 1 mais 2, 3. Então, ficaria Na1 sobre 3. Então, a minha fração molar, ó, Na sobre NT é chamado de fração molar. A parte do gás que está aqui dentro, a minha fração molar seria 1/3. Por que a fração molar seria 1/3? 1 mol de gás A dividido pelo somatório do A mais B. Beleza?
Então isso é a fração molar. Qual é a fração molar do gás? Pega a parte pelo todo, beleza? Então assim eu determino a pressão parcial do A. Se fosse para o B, eu ia fazer a mesma coisa. Só que aqui no lugar de PA, VA, NA, RT, ia ficar PB, VB, NB, RT. Sempre a pressão parcial comparado com o meu final. Então aqui eu ia jogar PB na mesma equação do volume total embaixo, beleza? O número de mol total aqui embaixo. Para calcular volume parcial, a mesma história, certo? Então, para calcular volume parcial, eu levo em consideração que a pressão é a mesma, a temperatura que está submetida é a mesma e R é um valor constante. Esse já está definido, R é um valor constante. Então, some pressão, R e P. Sobra VA sobre V, NaNT. De novo, NaNT é o quê? Fração molar. Ou seja, você pode encontrar esse Na sobre NT nas fórmulas aí para você como um XA, XB, que está representando fração molar. Eu deixo indicado porque você vai ter que fazer essa conta da fração molar para usar dentro tanto de pressão quanto volume. Então eu deixo indicado ele para você não ter que fazer uma conta fora e depois pegar e jogar de novo aqui dentro dessa expressão. Então lembrar que NaNT vai ser o X que você vai encontrar nessa questão aí. XA, XB, XC, depende de quantos gases você tiver aí, ele vai ser chamado de fração molar. Fração molar parte pelo todo. Se eu quero a pressão parcial, eu faço o quê? Eu pego a fração molar desse gás e multiplico pela pressão total do sistema. Se eu quero o volume parcial desse gás, eu pego a fração molar dele e multiplico pelo volume total do sistema. Tranquilo, galerinha? Qualquer coisa, dá um grito que estamos aí.